Bom, o próximo palestrante é o Dr. José Luiz Donato. O Dr. José Luiz Donato é bacharel em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biologia da Unicamp. E realizou o mestrado no Departamento de Bioquímica do Instituto de Biologia da mesma universidade. E o doutorado foi realizado na Fundação Oswaldo Cruz, em Farmacologia Celular e Molecular. Realizou o pós-doutorado na Harvard Medical School Institute of Medicine, Division of Hematology and Oncology, em Boston. Ele trabalhou na Hipermarcas entre 2012 e 2013 como gerente de projetos e desenvolvimento de produtos inovadores. Ele trabalha no grupo NC desde 2013, tendo desempenhado a função de coordenador da equipe de pesquisa translacional no período de 2013 a 2020. Atualmente, desempenha a função de gerente de assuntos reguladores internacionais na Rio Biofarma Brasil Limitada, empresa do Grupo NC, dedicada ao desenvolvimento e registro de medicamentos para o mercado global. Dr. José Luiz. Queria iniciar agradecendo aos organizadores do evento pelo convite, professor Lauro, que conseguiu me encontrar lá dentro da MS, né, do Grupo NC, e realmente estou muito honrado de estar aqui hoje, à frente aqui de tantas pessoas ilustres, e poder aqui mostrar um pouco do nosso trabalho ou da nossa experiência ao longo desses anos. Eu estou no Grupo NC, como foi falado aqui, há 11 anos, pouco mais de 11 anos, e eu entrei no Grupo NC como um coordenador de pré-clínico e ciências translacionais. E já nesse período nós começamos a trabalhar com uma categoria de medicamentos, que é onde eu vou focar hoje a apresentação, para exemplificar aqui um desenvolvimento tecnológico na área de diabetes e obesidade, né, que ocorreu vamos dizer assim, nessas últimas 2 décadas, e que acho que é importante a gente dar aqui alguns detalhes, tá certo? Um pouco depois, eu acabei migrando para a área regulatória, como eu coloquei. Hoje eu sou gerente de assuntos regulatórios, com foco internacional, porque nesse período a indústria começou a ter o seu interesse em ampliar o seu foco internacional, e foi criada, então, o que a Rio Biofarma Brasil há alguns anos atrás, e eu então passei a exercer a função de gerente regulatórios, de assuntos regulatórios internacionais, com foco principalmente no mercado FDA, o mercado do EMA na Europa, né, onde nós temos interesses aí de, vamos dizer assim, registrar vários dos nossos produtos. Então, bom, essa classe de medicamentos, né, que eu vou aqui colocar alguns detalhes até bastante técnicos, tá? Ela, então, atua em diabetes e obesidade, né, como é o foco da apresentação, e é importante aqui ressaltar a questão da diabetes, né, o crescimento da diabetes no mundo, né, de 2015 a 2040, né, 2015, quando esse levantamento foi feito, e a previsão 2040 é que inclusive no mundo, vai de 415 milhões de diabéticos a 642. Tá? E esse crescimento ocorrendo em todas as regiões. Tá? Um levantamento já de algum tempo atrás que indica que os países com maior índice de obesidade, e já naquela época, já naquele período, o Brasil ocupava aqui a 5ª posição de número de obesos. Tá? Só um número bem rapidinho aqui, né? E a classe de moléculas que eu vou tentar colocar aqui rapidamente, né? Até porque foi a minha experiência, porque, como eu falei, esses produtos estavam sendo lançados assim que eu entrei na indústria farmacêutica, assim que eu comecei a trabalhar nessa área, e o nosso foco se voltou para o desenvolvimento desses produtos, né? Então, nos últimos 11, 12 anos, eu tenho focado toda a minha atenção nesses produtos derivados de GLP-1, né?
Então, a principal característica dele reduz a secreção de insulina, principalmente dependente da ingestão de glucose, diminui a secreção do glucagon e atraso de esvaziamento gástrico, né? E esse GLP-1, né, que é um hormônio endógeno, ele então atua em vários órgãos, tá? Daqui não vou ficar aqui detalhando todos, senão vou ficar a meia hora inteira aqui falando. Mas, como eu falei, a função no sistema gastrointestinal, tem função no cérebro, coração, né? Uma parte muito importante desses medicamentos é a proteção cardiovascular, que tem sido amplamente estudada nos últimos anos, né? Opa! Aqui parece que o contato aqui não está muito bom, né? Ele vai e volta rapidamente, né? Mas tem funções em vários outros órgãos aí, como está detalhado aqui, tá? Vamos passando um pouquinho para frente. Aqui é só um detalhe, né? Eu, como bioquímico, não podia deixar de mostrar um pouquinho de transdução de sinal, né? A gente cai em tentação aqui, não adianta, né? Que é exatamente como que esse receptor do GLP-1 ele é ativado, né? Através de todos os mensageiros, proteínas quinases, receptores internos que são ativados para chegar finalmente à liberação, à exocitose de insulina, um aumento da secreção, então, de insulina, tá certo? Vou poupar vocês de ficar falando todos esses detalhes, tá? E o interessante aqui é o seguinte, nós temos um mercado na América Latina de GLP-1, né, que de 2024 a 2029 está previsto aumentar de 203 a 266 milhões de dólares. Eu acho até um número discreto, tal. Se a gente considerar aqui o mercado global de agonistas, que pode ir de praticamente 12 bilhões de dólares atuais, né, para um mercado de 140 bilhões de dólares anuais. Eu estava conversando com o Dr. Nelson um pouco antes aqui, ele tem esse número de 80 bilhões. 80, 140, nós estamos partindo de 12. Ou seja, é uma explosão realmente desse tipo de medicamento, né, a base de GLP-1, e esse aumento, eu estou colocando aqui em bilhões de dólares, não é devido a aumento de preço exclusivamente, tá? Pode ter uma pequena parcela, talvez, um aumento de valor, mas principalmente, como eu coloquei em alguns slides anteriores, o aumento de usuários, tá? Aumento de diabéticos e aumento principalmente de obesos, como eu coloquei. Então, a questão aqui é a seguinte, a indústria está preparada para isso aqui, né? Para esse aumento de demanda de medicamento? Se me perguntar hoje, eu vou falar que não. Né? E por que não? Basta ir na farmácia e pedir por algum desses medicamentos. Provavelmente vai ter falta deles. Hoje a gente tenta comprar, por exemplo, a gente tem uma série de desenvolvimentos onde nós precisamos comprar os produtos referência. Então a gente procura na Europa, procura nos Estados Unidos, nossos fornecedores, e às vezes nós não encontramos. O produto referência muitas vezes, está em falta, né? De muitos desses aqui. Opa, que eu vou... O pessoal está com pressa aqui, né? Tá? Então, é algo que a indústria vai ter que se preparar. E está, né? A gente vê um aumento significativo do número de fábricas sendo produzidas, sendo construídas aí pelo mundo, inclusive no Brasil, várias, né? E acho que muitas indústrias também nacionais se preparando para isso, né? Para também entrar nesse mercado, como o grupo que eu trabalho também está se preparando para esse novo mercado, né, que se abriu. Aqui é só uma questão de literatura aí, que correlacionando a obesidade com as questões cardiovasculares, né, que foi em cima disso que... Né, bom, já vamos passar para aqui, para cá. Então, vamos falar de risco cardiovascular, né? Então, mais da metade da população terá excesso de peso e obesidade até o ano 2035. Isso é o que está se prevendo. Né? E estima-se que o elevado índice de massa corpórea tenha sido responsável por 4 milhões de mortes já em 2015. 2/3 disso causado por doenças cardiovasculares. Né? E o importante,
né? Não sei se é alguma coisa, alguma senha que a gente fala aqui, né? O sistema de repente muda, né? E o importante é que esses agonistas, né, do receptor de peptídeos semelhantes ao glucagon, né, o GLP-1, que estão sendo usados em tratamentos de diabetes, sobrepeso e também com enfoque cardiovascular, né? Eu não estou apertando aqui, tá? Aqui é interessante, que são, desde 2013, vários estudos, todos os estudos clínicos que foram desenvolvidos para produtos para diabetes, né, obesidade, e que tiveram como endpoints, né, esses cardiovascular outcomes, né? Então, onde se avaliou a eficácia desses medicamentos também para a prevenção de alterações cardiovasculares. Então, a gente vê que um número muito grande de estudos clínicos foram conduzidos com esse objetivo. Tá? Não apertei. Aqui. Agora, vindo um pouquinho na história, né, desses GLP-1s, né, isso começou já em 1906, né, quando se avaliou aí os primeiros extratos de células duodenais, né, que viram que estimulava a função pancreática, a secreção no pâncreas, né. Em 1964, então, o efeito incretina, que é esse efeito de liberar insulina a partir de um estímulo à ingestão a presença de glicose, né. Então, ele foi descrito em 1983, que o GLP-1 foi, então, descrito, tá? E como presente no gene do pró-glucagon. Eu vou até mostrar logo à frente. Tá? Em 1987, confirmou-se que o GLP-1, então, pode promover a liberação in vitro da insulina. Em 1987 também, nós tivemos aqui o GLP-1 classificado como uma incretina, né? Em 92, eu até vou mostrar aqui, o Exedin 4 foi identificado num lagarto, né, na saliva do lagarto. Tá? Em 92, o gene, né, do glucagon foi então clonado, do receptor do GLP-1 foi então clonado. Em 93, o GLP-1 foi caracterizado como sendo um normalizador aí da glucose sanguínea em diabetes. Tá? Em 93, se identificou que a inativação desse GLP-1 era pela DPP4, de peptidilpeptidase 4. Em 2005, foi quando se lançou o primeiro medicamento à base de GLP-1, um análogo de GLP-1. Né? 2006, já pequenas moléculas, inibidores de DPP4, então aumentavam a disponibilidade de GLP-1 endógeno, né? 2014, né? Que foi o primeiro lançamento aí, de um GLP-1, de um análogo de GLP-1 para obesidade. Tá? Em 2019, então, o primeiro GLP-1 oral. Tá? Então, a descoberta das incretinas, né, na verdade, ela iniciou pelo GIP, né, o GIP, tá? Que inicialmente ele foi chamado de inibidor gástrico, porque inibia a síntese de suco gástrico em cachorros, mas depois viu-se que, na verdade, ele tinha esse efeito, né, insulinotrópico, então ele foi rebatizado, né, manteve-se a mesma sigla, mas o nome está mais de acordo com a sua função. Tá? Só que esse GIP, o GIP, ele não é responsável por toda a atividade incretina. E foi então que teve a descoberta do GLP-1, né? E esse GLP-1 é que se viu que o GIP e o GLP-1 somados é que desempenhavam essas atividades total de incretina no organismo. Aqui é só no caso do GLP-1, então nós temos o gene do pró-glucagon, o RNA mensageiro que sai a partir desse gene, e a proteína onde você tem aqui, principalmente o glucagon e o GLP-1,
que depois eles são lisados, né, e liberados, então, né, nesse processamento aqui do proglucagon, tá? Aí sendo no intestino, no cérebro, depende. Isso aqui é o que eu acabei de falar rapidamente, mas é bom a gente guardar isso aqui, porque lá na frente eu vou voltar nisso, né? Que hoje as incretinas são GIP e GLP-1, tá? Então esses dois peptídeos que potencializam a liberação de glicose, né, de maneira aditiva, né? E eles contribuem, os estudos demonstram ali que eles podem contribuir igualmente para esse efeito incretina. Então os dois juntos é que compõem 100% da atividade incretina no nosso organismo, tá? E os dois são rapidamente inativados pela dipeptidil peptidase 4, a DPP4, tá? Eu vou mostrar depois mais um detalhezinho disso. Então, só voltando aqui, né? O GLP-1 foi então descoberto em 1984 pelo professor Drucker, né? Aqui ele coloca aqui no começo, era uma pesquisa científica, né, do papel do GLP-1. Ele não tinha ideia, na verdade, de que isso ia acarretar o que hoje nós temos, né? A revolução que isso acabou causando. Então, assim, que apesar de todos esses efeitos benéficos do GLP-1, ele não pode ser usado como, ele não é factível de ser usado como medicamento. Por quê? Porque ele é rapidamente inativado, como eu falei, pela DPP4, ou seja, ocorre uma lise entre essa alanina e esse ácido glutâmico aqui na molécula de GLP-1, e isso inativa a molécula, né? De uma forma mais esquemática, né? Então aqui a gente tem, ou seja, o GLP-1, ele se liga, interage então com o seu receptor, mas quando ocorre a lise desses dois últimos aminoácidos aqui pela DPP4, essa interação aqui não ocorre mais e então essa molécula ela é inativada e subsequentemente filtrada e excretada tal, e perde a sua atividade, tá? Aqui estamos colocando aqui, ou seja, que existem várias formas então de se, vamos dizer assim, a passar, ou então, assim, de contornar esse problema, né, de inativação do GLP-1. Né? Lembrando, o GLP-1, a meia-vida do GLP-1, ela é em torno de 2 minutos no organismo, né? Por isso que ela não consegue, a gente não consegue utilizar ele, o GLP-1 nativo, né, como sendo um medicamento, né? Então, a primeira, né, é usar ou inibidores de DPP4, né, as gliptinas, né, nós temos uma série de medicamentos baseados nessa estratégia, e a segunda é desenvolver moléculas de GLP-1 modificadas, né, para que elas possam ter uma meia-vida mais longa e tal. Aqui é só para, rapidamente aqui, dizer algumas características importantes da molécula de GLP-1. Então, nós temos aqui alfas hélices, né, linkers, tem 2 hélices aqui, que são muito importantes para a ligação ao receptor também. Então, não é só sequência, é também a estrutura da molécula, é importante. Tá? E aqui é o sítio realmente crítico da DPP4, e tem uma segunda peptidase ainda que cliva nesse ponto aqui. E aqui está o nosso amigo aqui, o Eloderma supectum. Esse é o monstro de Gila, né? E a partir da saliva do monstro de Gila é que se desenvolveu uma molécula. E que aí, essa frase aqui, how the venom, né, como é que o veneno de um lagarto, então, levou a uma das descobertas científicas mais importantes da medicina moderna. Eu acho que é um pouco de exagero essa frase, que não foi bem ela que levou a isso, né? Eu acho que a descoberta da Ixedin no lagarto, ela acelerou, ela iniciou, né? Porque eu vou mostrar aqui como é que isso aconteceu. Mas já se conhecia o GLP-1, já se conhecia, né? Já se trabalhava nessas alterações ou modificações do GLP-1 para que ele pudesse ser usado como medicamento. Mas o que aconteceu é que no início da década de 90, o Dr. John Wang, então, que foi quem descobriu na saliva do monstro de Gila essa molécula chamada de Ixedin 4, né? Que é um análogo do GLP-1 humano. Tá?
ele tem 53% de homologia. Tá? Aqui a gente pode ver, aqui é o GLP-1 humano e aqui a Eczedina 4. Então aqui os aminoácidos que são diferentes, né? Esses mais cinzas aqui. Tá? E essas diferenças, né, da Eczedina 4 faz com que ele seja degradado mais lentamente, né, e tenha uma meia-vida mais longa no organismo. Tá? Qual é a principal diferença? Ao invés de uma alanina, eu tenho uma glicina aqui nessa posição. Né? Naturalmente, isso ocorre naturalmente. Essa modificação aqui já diminui a atividade, impede a atividade da DPP-4. Né? Por isso que essa molécula tem uma meia-vida mais longa. E ela pode, então, atuar no organismo por um período de até 12 horas. Né? O que já possibilitou, então, a produção do primeiro medicamento à base de GLP-1, que foi o medicamento, que foi o Byetta, que na verdade é chamado de Exenatide, que nada mais é do que uma versão sintética do Eczedina 4, né? E foi utilizado então para tratamento de diabetes do tipo 2. A Exenatida tem uma meia-vida de entre 1h30 e 4 horas. Tá? Então ela consegue permanecer no organismo até 12 horas. Esse medicamento tem que ser aplicado 2 vezes ao dia. Tá? Então é uma caneta com várias doses, então uma injeção subcutânea 2 vezes ao dia. Logo em seguida, aí começa, logo em seguida veio o Lixzenatide. Tá? O Lixzenatide nada mais é do que o Exenatide com algumas lisinas adicionadas, né, na sua extremidade carboxterminal. Então, essas alterações aqui aumentam um pouco a meia-vida do Lixzenatide, né, em relação ao Exenatide, e faz com que seja possível utilizar esse medicamento 1 vez ao dia. Tá? Essas alterações aqui tornam a molécula um pouco mais rígida, né? Esse foi o que foi descrito na literatura, né? Então ela consegue ter uma meia-vida um pouquinho maior e nesse caso a gente teve o Lixumia, que é a Lixenatida, né, injetável por 1 vez ao dia. Tá? Então aqui nós temos então esse short acting, né, de curta duração, né, esses agonistas, né, que é tipo Exenatide, tipo Lixzenatide, né. Então esses compostos, né, atuam tipo Exenatide 6 horas, 8 horas, tal, por isso que, né, 12 horas. Então você tem ali intervalos, muitas vezes antes do café da manhã, logo depois do almoço, ou antes do almoço, mas vários períodos do dia o paciente pode ter, esse medicamento pode cair realmente a níveis muito baixos, e aí ele perde essa proteção, vamos dizer assim, esse efeito do medicamento. Tá? E você tem os long actings, né, de longa duração, que são esses medicamentos GLP-1, né, que eu vou mostrar alguns exemplos aqui, onde você tem uma meia-vida realmente bastante aumentada. Tá? Existem várias estratégias, na verdade, para se aumentar essa meia-vida. Tá? Uma das estratégias, além das que eu já coloquei aqui, a substituição aqui da alanina por uma glicina ou por um outro aminoácido que eu vou falar depois, existe também a interação com zinco. Né? Teve um produto que foi desenvolvido à base desse, que é chamado taspoglutida, mas nem chegou a entrar no mercado, porque esse medicamento tinha efeitos colaterais significativos, então ele foi abandonado antes mesmo de ser lançado no mercado. Uma segunda estratégia é ligar o GLP-1, o análogo, né, de GLP-1, a uma albumina ou a cadeia FC da imunoglobulina. Foram as estratégias utilizadas.
essa interação com a albumina ou com a cadeia FC de uma IgG aumenta a circulação, porque você não tem ali a filtração, a depuração desse peptídeo, né, pelos rins, então ele consegue aumentar a meia-vida de forma bastante significativa. Então, essas são duas estratégias. Essa ligação na albumina, ela pode ser tanto covalente como não covalente, né? Aqui, uma terceira, né, que tem a ver um pouquinho ali com o que eu acabei de falar, é a ligação, né, na cadeia polipeptídica de uma cadeia de ácido graxo. Essa cadeia de ácido graxo, ela confere a interação não covalente com a albumina, o que aumenta significativamente a meia-vida. Uma quarta opção é colocar esses peptídeos dentro de uma partícula que vai se degradar lentamente no organismo, então vai poder ser usado com uma frequência menor, né? Nós temos aqui algum exemplo, né? Aqui eu já falei da taspoglutida, que ela não chegou a entrar no mercado. Aqui, as micropartículas, essa chegou a entrar no mercado através do Bidurium, nada mais é do que o Exenatide long acting. Tá com problema no coisa? Ah, então tá bom. Tá vendo? A bateria tá indo. Aí, então, como eu falei, as micropartículas aqui, cheias de Exenatide, né? Então tem uma resina que vai se degradando lentamente no organismo e liberando esse peptídeo aos poucos. Esse Bidurium está aqui. É um pouco assustador mesmo, né, o tamanho do device, que é o que a gente chama de double changer, né? Double chamber. Então são duas câmeras, né? Porque era um pó e um líquido, né? Que tinha que ser misturado antes de. Eu vou passar rapidamente aqui, porque eu já vi que subiu uma placa ali, né? A questão uma questão importante que a gente tem que ter em mente, que é da imunogenicidade desses compostos, tá? Esses compostos, por terem uma homologia menor com o GLP-1 humano, obviamente tem uma imunogenicidade maior, né? A dulaglutida, que é a ligação do GLP-1 com um FC, né? A cadeia FC, esse está no mercado, esse é o Trulicity, né? E esse aqui é uma vez por semana, tá? Porque ele tem uma meia-vida bastante longa, tá? Esse aqui entrou no mercado, que é a ligação com a albumina, por isso chama albiglutida, e esse produto aqui, essa albiglutida, chegou a entrar no mercado e rapidamente saiu do mercado, né? Ela não teve boa aceitação. Também o device era muito complicado para usar. Aqui nós temos a ligação ao ácido graxo. Esse aqui é o exemplo dos dois produtos hoje, muito importantes no mercado. Liraglutida, onde tem um ácido graxo de 16 carbonos, semaglutida, um ácido graxo de 18 carbonos. E há uma pequena diferença, né? Não só isso. Eles formam uma espécie de micela, né? Octâmeros, né? O que ajuda também na liberação desse produto, tá? Vamos passar rapidinho aqui. Isso aqui é o desenvolvimento, tá? No laboratório aqui do professor Knudsen, que foi quem desenvolveu, na verdade, a liraglutida, tá? Um laboratório canadense. E junto com aqui que vocês podem ver com a Dinamarca, que foi a indústria farmacêutica que depois lançou a liraglutida. Então, a liraglutida, numa tabela de 36 compostos sintetizados, a liraglutida é esse daqui, o número 5, né? Onde viu-se aqui a ativação de receptor, meia-vida liraglutida 14 horas. Estão aqui mostrando a cinética em porcos, né? Em suínos, então, mostrando realmente GLP-1 nativo e passando aqui mais rápido, né? A liraglutida deu origem a 2 medicamentos, né? Victoza e Saxenda. Victoza, 3 doses, 0,6, 1,2, 1,8 para diabetes. Saxenda, exatamente o mesmo medicamento, a mesma formulação, tudo. A única diferença, 2 doses maiores, 2,4 e 3 miligramas, que é a dose terapêutica para obesidade
da liraglutida. Tá? Aí a questão da obesidade. Semaglutida. Aqui veio, né, a lira é uma vez por dia. Lembrando que esses produtos de liraglutida, injeção uma vez ao dia. Semaglutida. Aqui, ao invés de adicionar uma glicina, porque era uma alanina originalmente, adicionou-se um aminoácido não natural, que é o ácido isoaminobutírico. A adição desse ácido aqui, desse aminoácido não natural, aumentou consideravelmente a meia-vida da molécula, juntamente com um linker aumentado aqui, um etileno glicol, e polietileno glicol aí no caso, né, porque são dois, e uma cadeia de 18 carbonos, como eu falei, de ácida. Né? Isso daqui fez com que a meia-vida, isso aqui é só para mostrar as diferenças entre as duas, que a meia-vida da semaglutida fosse de 14 horas na lira para uma semana na semaglutida. Tá certo? Então, esse tornou-se um medicamento possível de ser usado. Tal. E, além disso, aqui a questão da imunogenicidade. A lira já tem uma imunogenicidade bem menor. Lembra que a ixenatida era 30%, 40%? Ela já está em 8,6%. A semaglutida ainda menor. Né? Mesmo porque a concentração, a dose também é bastante menor. Aqui é só para comparar, né? A imuno. O Ozempic, que é o grande... Oi? O Ozempic, que é o medicamento que hoje já está na dose de 2 miligramas, né? E o oral, né? A semaglutida oral, que é chamada de Rybelsus, né? Então, que na verdade o que se fez foi proteger a semaglutida com eles chamam de SNAC, né? Que é esse composto aqui, ó, que é patenteado pela empresa. Então ninguém consegue copiar porque ninguém consegue usar esse composto. Aí você tem que usar um outro composto que ofereça a mesma proteção e que tenha a mesma farmacocinética. Aí é complicadíssimo, né? Então, é feita aqui a proteção, isso daqui é absorvido numa dose absurda, tá? 3 miligramas, 7 miligramas, 14 miligramas ao dia. Lembrando que o injetável é 1 miligrama uma semana, né? Por quê? Porque isso aqui, a absorção disso é 1%. O resto todo é descartado, o organismo consegue destruir. Então, há uma absorção muito pequena, né? Por isso que tem uma dose tão elevada assim. Tá? Os estudos clínicos, né, que deram origem a todos esses dados, questão cardiovascular, né, proteção cardiovascular oferecida pela semaglutida, tá? Aqui a questão de obesidade, perda de peso, então mostrando que em diferentes condições, com ou sem diabetes, associado a exercício, a semaglutida tem uma eficácia aí bastante grande para perda de peso. Mas o produto para a semaglutida, que foi lançado para emagrecimento, não é o Ozempic é diabetes, tipo 2, é o Wegovy. O Wegovy que usa dose 0,25, 0,5, 1, 1,7 e 2,4 miligramas. Eu levei um susto essa semana quando eu fui numa farmácia e aí o Ozempic está em falta, como eu falei. Aí a farmácia tinha uma placa lá, usuários do Ozempic, o medicamento está em falta, mas você pode comprar o Wegovy, que é o mesmo princípio ativo. Eu falei, não. Quase que eu chamei o gerente da farmácia e falei, meu cara, dependendo as doses, essas doses são comuns realmente, mas você tem que tomar muito cuidado, né? Porque senão você tem doses completamente diferentes do Ozempic, e esse é o medicamento indicado para emagrecimento. E essa formulação, ela é levemente diferente, tá? Porque isso aqui é uma injeção, é uma dose só. Isso aqui é um autoinjetor, não é uma caneta multidose. Então, é uma formulação diferente, tá? Bom, tirzepatide, estou acabando já, tá? Daqui a pouco o pessoal vai me expulsar daqui, mas a tirzepatide já é um grande avanço, que na verdade ela é um agonista duplo. Ela tem a capacidade de se ligar tanto ao receptor GLP-1, aqui cortou aqui, mas é o GLP-1, quanto ao GIP. Ela se liga aos dois receptores. Mas não é uma molécula de GLP-1 e um GIP unidos, tá? O GLP-1, vamos pegar uma semaglutida, tal, tem 31 aminoácidos. O GIP tem mais do que isso.
E você vê que a tirzepatide tem 39. Na verdade, é uma mistura, é uma combinação de sequências de aminoácidos que faz com que, aqui ó, né, você tem o GLP-1, você tem o GIP, você tem o exenatide e você tem a tirzepatide. A tirzepatide, ela é muito mais baseada no exenatide, né, do que na liraglutida ou na sema e tal, tá? Misturado com GIP. E isso daqui faz com que ela se ligue nos dois receptores. Um aminoácido aqui com 39 aminoácidos. Tá? E o produto que está no mercado são dois, é o Mounjaro e o Zepbound. O Mounjaro é para diabetes, uma vez na semana. Né? Esse medicamento aqui, a vantagem dele, ele tem uma eficácia melhor ainda do que a semaglutida. Tá? Aqui colocando, vamos rapidamente aqui para isso daqui, tá? Porque hoje nós temos o que chamam-se de triagonistas, né? Moléculas que estão entrando no mercado, que é o glucagon, GIP e GLP-1, tá? Então ela ativa os 3 receptores ao mesmo tempo. E aqui é o pipeline mostrando tudo, né? Aqui ó, tirzepatide aqui, Zepbound, o tal, e tudo que está vindo, a previsão de entrada no mercado 2026, 2027. Então existem várias combinações, né? GLP-1 oral, né? Eli-Lilly, né? GLP-1 glucagon, coagonista, né? E aí vai, né? Com outras moléculas, com amilina, tá? GLP-1 GIP glucagon, né? Que é um dos que eu acabei de falar aí. Então assim, mostrando que esse mercado, né, ou seja, ele está crescendo, não só também número de usuários, número de obesos, diabéticos, mas também a diversidade de medicamentos e a aplicação desses medicamentos, que hoje não são só diabetes e obesidade, mas também proteção cardiovascular, que é muito importante. Alguns deles têm sido testados para NASH, a semaglutida, tem tido um efeito considerável. Então, é também uma aplicação que vai ser ampliada. Então, esse é o mercado que, nos próximos anos, vai realmente crescer de forma considerável, tá? Muito obrigado, desculpa ter estourado o tempo aí, tá? Muito obrigada, doutor José Luiz Donato, pela excelente pesquisa que você realiza. Bom, em nome da comissão organizadora, queremos agradecer a presença dos ilustres palestrantes e selecionada plateia que nos prestigiaram na etapa do dia 29 de setembro da Conferência Fronteiras das Ciências Farmacêuticas na Saúde e Longevidade. Convidamos a todos para participar das atividades que serão realizadas amanhã, no mesmo horário e nesse mesmo palco. Estão encerradas as atividades oficiais de hoje. Os convidados estarão à disposição dos participantes desse evento para interações e perguntas. O vídeo dessas apresentações estará disponível no canal do YouTube da Academia a partir de amanhã. Acessem www.cienciasfarmacêuticas.org.br. Muito obrigada a todos.